E aí, pessoal? Eu sou o Felipe. E eu sou a Mariana. Já estamos de volta em casa, mas hoje vamos falar da nossa viagem para Trieste. A gente decidiu gravar de volta em casa. Na verdade, não foi bem uma decisão, foi uma necessidade, porque a gente fez um cronograma louco, a gente tinha muita coisa para ver e não sobrou tempo para gravar lá, que é uma coisa que exige um tempinho. Então, estamos gravando da Bélgica. Mas todos os vídeos aí foram de lá. Fizemos imagens bem legais que vocês vão ver daqui um pouquinho mais. Trieste, então, pessoal, ela é localizada no outro lado do Mar Adriático de Veneza, bem no leste, digamos assim, norte e leste da Itália, na província de Friuli-Venezia Giulia, e Trieste fica extremamente próxima à divisa da Eslovênia e da Croácia ali também, e também um pouco próximo da Áustria ali, mais ao norte. E é um pouco por isso que não é a primeira coisa que tu tem em mente quando fala de ir para uma cidade na Itália. Trieste não vem bem à mente, até não sei se vocês conheciam sobre a cidade de Trieste, e ela é considerada uma das cidades mais subestimadas da Itália, ou até do mundo, exatamente por causa disso. Ela fica um pouco mais longe e a cultura dela vai se misturando aí, tem um pouco de traços mediterrâneos, mas também tem vários traços eslavos, enfim. Então talvez não seja o primeiro destino que tem em mente quando fala vou para a Itália, mas a gente também foi lá para visitar um amigão nosso, João. Abraço aí, João. Abraço, João. E ainda bem que fomos, porque a cidade é maravilhosa, é encantadora, tem muita coisa para ver. Ela pertenceu durante boa parte da história dela ao Império Austro-Húngaro também, que nem a gente falou de Tirol do Sul. E isso faz ela ter um ar assim um pouco que lembra a Viena, talvez mais do que a Roma. É interessante que o Império Austro-Húngaro se dividiu em vários países, né? A Áustria é a Hungria, mas a República Tcheca, a Eslovênia, a Eslováquia e mais alguns outros países como a Croácia e mais do leste europeu também faziam parte do Império Austro-Húngaro. E o interessante é que Trieste fazia parte do Império Austro-Húngaro, mas do lado mais esloveno do Império Austro-Húngaro. Então tu vê que a língua eslovena lá também é muito presente. Tu vê nas placas de trânsito, chegando próximo à cidade, os nomes das cidades em italiano e em esloveno. Tu vê também em alguns supermercados em esloveno e tal. Ficamos 2 dias em Trieste. Um dos dias presenciamos a vitória da Itália na Eurocopa, que foi uma baita festa em toda a cidade. Também podemos conhecer ali o centro de Trieste, que é bem bacana, e mais alguns outros pontos que vamos falar em seguida. Mas antes, falar um pouquinho sobre a história de Trieste. Trieste já era um porto militar desde a época dos romanos, e como é comum por essas bandas da Itália, temos ruínas romanas por lá, como o Arco de Ricardo, fazia parte da antiga muralha que cercava a cidade, de 33 a.C., e também tem ainda o anfiteatro romano lá. Então esses são os principais pontos que lembram do passado mais antigo da cidade. Depois disso, durante um bom tempo, Trieste ficou ali meio que sem tanta relevância, talvez, mas a partir do século XII ela começou a rivalizar com Veneza pelo controle do mar Adriático. Ela sempre teve esse caráter de ser um porto importante. Quando ela foi conquistada pelos austríacos, as disputas só aumentaram. E em 1463, os venezianos atacaram a cidade e praticamente destruíram toda ela, colocaram fogo, jogaram sal nos campos para que nada mais crescesse, e os austríacos que estavam lá, no lugar de proteger a cidade, teriam retirado todas as suas tropas, retirado todo o comando de lá e deixado a população sucumbir aí a saques e tudo mais. E passado tudo isso, passada a destruição, eles ainda tiveram que, depois os austríacos retornaram, e eles ainda tiveram que pagar com seu próprio dinheiro a construção do castelo de São Giusto, que depois, mais tarde, também foi reconstruído, né? E hoje é um dos pontos turísticos principais da cidade, em um lugar para se conhecer. A visão panorâmica do castelo ela é muito bonita. Tu tem toda a visão da cidade, tem a visão do porto e do mar Adriático ali, é realmente uma visão panorâmica bem deslumbrante. Tu também tem uma parte subterrânea do castelo, onde foram encontradas várias relíquias do tempo do Império Romano, cerca de 2.000 anos atrás, com várias estátuas, mosaicos e afins que foram encontrados pela cidade, foram trazidos para esse local, é mantido lá, é bem legal de visitar. E o setor de armamento do museu também é muito legal, com armas desde a época mais medieval até os tempos mais atuais, passando aí por vários tipos de espadas, lanças, armaduras, até bestas e mais mosquetes e tudo mais. E o castelo, embora ele tenha sido feito com fins militares, na realidade ele sofreu bem poucos cercos. Ele só foi cercado quando Napoleão, quando as tropas de Napoleão estavam dentro do castelo tentando resistir aos ataques dos austríacos junto com os napolitanos.
e os ingleses. E depois também, quando durante a Segunda Guerra, as tropas nazistas estavam dentro do castelo, sendo cercadas pelas tropas de libertação. Então, o castelo, na verdade, sempre abrigou inimigos se defendendo lá dentro. No século XIX, Trieste se tornou uma grande cidade. Ela foi a quarta maior cidade do Império Austro-Húngaro, perdendo apenas para Viena, Praga e Budapeste. E durante essa época, começou vários movimentos italianos para a reivindicação da cidade, para fazer parte do Reino da Itália. Mas foi só no final da Primeira Guerra que Trieste realmente se tornou uma cidade italiana. E é desse período que o pier famoso de Trieste, que se for para lá com certeza vai passar nos grandes points do lugar, fica bem na frente da Piazza Unità, ele mudou de nome e ele levou o nome de Molo Audace, que seria uma homenagem ao primeiro navio italiano a atracar lá no final da Primeira Guerra, o navio Audace. Bom, mas enquanto a gente já falava sobre a história da cidade, a gente já foi contando vários pontos turísticos legais para visitar, como o castelo, o pier ali de Trieste, que é toda a parte da região da beira-mar ali do Mar Adriático, é muito bonito, a Piazza Unità também, inclusive. Mas um local muito bonito e bem interessante também para visitar, que não é muito no centro, é o Castelo de Miramar. A gente pegou um ônibus para o Castelo de Miramar, bem tranquilo, 30 minutinhos, 20 minutinhos, eu acho que tu chega lá. O Castelo Miramar, além de ser muito bonito, ele tem uma história interessante. Ele foi construído para ser a residência do Maximiliano dos Habsburgos. Ele era imperador austríaco e também foi coroado imperador do México. Esse império autoproclamado aí durou pouco tempo, durou cerca de 4 anos, e ele foi capturado pelas forças republicanas do México e foi morto no México. E, enfim, antes disso ele tinha construído o castelo para viver com a esposa dele, que era Carlota da Bélgica. Vejam só. A gente não escapa, que é a irmã do Leopoldo II, do famigerado, sanguinário, genocida rei belga. E ela, depois da morte do marido, ela conseguiu fugir um pouquinho antes do México. Depois disso, ela teria enlouquecido e ficou presa por um tempo no castelo, até ela ser trazida de volta para a Bélgica. Então, mas apesar da história assim um pouco sombria que tem o castelo, ele é muito bonito. É um parque aberto ao público, muito bonito, muito bem conservado, na beira-mar. O castelo ele é levemente um pouco mais alto do mar, mas realmente com uma visão deslumbrante ali do Mar Adriático, com aquela água cristalina ali. E até uma coisa interessante, as árvores que tem lá, depois eu estava lendo, aparentemente elas têm várias árvores tropicais, porque eles eram bem apaixonados, assim, por o Maximiliano e a esposa dele, a Carlota, eram bem apaixonados por botânica, e eles teriam levado várias sementes da viagem deles para o Brasil. Da viagem da Carlota para o Brasil, ela teria levado sementes para lá para plantar. A gente não reconheceu as árvores brasileiras, mas é possível que quando a gente estava lá embaixo de um banco, estava embaixo de uma espécie brasileira. Bom, mas é isso, fica um lugar aí muito interessante, que normalmente não é o primeiro ponto de viagem para quem está indo para a Itália, mas que é muito legal e realmente vale a pena conhecer. Mas é isso aí. Abraço, até a mais. próxima.